Graça e paz, irmãos da Igreja Presbiteriana do Parque das Nações. Aqui é o pastor Heber Carlos de Campos Júnior para lhes trazer a meditação deste tempo de culto familiar, de culto doméstico. E hoje a minha passagem base é o texto de Colossenses capítulo 1, verso 15, só a primeira frase. Hoje a gente vai aprender como a Escritura é rica em termos de conteúdo teológico, mesmo quando ela fala pouquinho na pena do apóstolo Paulo. Então a gente vai meditar sobre a frase "Ele é a imagem do Deus invisível", Colossenses 1,15. E o título da minha meditação para este momento de culto doméstico é A Única Imagem Lícita. Jesus Cristo é a única imagem lícita. Por que eu quero falar de imagem? Porque nós, como seres humanos, somos apegados aos sentidos. Você já percebeu como na própria Escritura sempre houve aquele desejo, aquele afã de ver a Deus? Você deve se lembrar do exemplo de Moisés, que queria ver a Deus face a face. No Novo Testamento a gente tem a mesma coisa acontecendo com Filipe. Ele vê a Jesus Cristo, mas o que ele quer mesmo é ver o Pai. Aquele anseio de ver, porque nós somos criaturas apegadas aos sentidos. Porém, João afirma que ninguém jamais viu a Deus. E o próprio Deus proibiu o seu povo de fazer imagens dele para que ele fosse visto de uma maneira representada. Então, o desejo de ver a Deus e as realidades espirituais, um desejo que a gente também tem, e comunga com Filipe nisso, passa a ser um dilema para a gente, porque Deus proibiu que se fizessem imagens dele. Então, eu apresento a vocês o dilema do Deus invisível. Por que eu estou chamando isso de dilema? O que eu quero dizer é que os ateus têm se apegado na ausência de evidências visíveis de Deus para fundamentar o seu ceticismo. Você sabe que muitas vezes os ateus usam o fato de Deus não se mostrar como suposta evidência para sua descrença. Eles proclamam a mesma frase que está lá no Salmo 115, verso 2, né? O seu Deus, onde está? E quando o mundo se mostra tão bagunçado em meio a uma pandemia como essa, com muitas enfermidades, com muito caos social, com muita morte, com problemas financeiros e tantos outros, emocionais, familiares, as pessoas têm vontade de dizer a mesma coisa: o seu Deus, onde é que está? E Deus não aparece para dar explicações sobre o porquê o mundo está do jeito que está, não é verdade? Em meio às confrontações dos céticos e às dúvidas dos indecisos, nós gostaríamos que Deus aparecesse e resolvesse o nosso dilema. Mas Deus continua invisível. Ímpios creem até naquilo que eles não sentem. Então a verdade é que eles têm uma aversão a Deus, porque nós sabemos que eles creem em coisas que eles não sentem, que eles não veem, que eles não ouvem ou experimentam através dos sentidos. Por exemplo, eles creem na vida que anima os corpos físicos, aquilo que a gente chama de alma. Eles podem até não dar esse nome, mas eles creem que há uma diferença entre um corpo que está morto e um corpo que tem elemento de vida dentro deles. Então ele crê naquilo que não se prova cientificamente, mas se percebe claramente por causa das evidências. O desejo de experimentar religião através dos 5 sentidos da vida física sempre levou o homem a caminhos tortuosos. Pode perceber como, tanto na Bíblia quanto na história da igreja e em nossos dias, a gente tem pessoas que, na tentativa e no afã de experimentar esse Deus invisível através dos sentidos, tem conduzido a práticas reprováveis. Por exemplo, olha para a prática da idolatria. A idolatria é uma prática rejeitada por Deus. A própria nação israelita foi vencida pelo desejo de ver o espiritual e foi isso que a levou a confeccionar o bezerro de ouro, não é? Até a história da igreja cristã registra a triste obsessão pelo visual. Olha o que aconteceu com a Igreja Católica Romana, quando ela cedeu na controvérsia chamada iconoclasta e passou e abriu as portas para coisas que representassem o espiritual, para idolatria. A gente também vê esse problema, esse dilema de querer experimentar aquilo que não é sensível, não é
captado pelos nossos sentidos quando a gente vê pessoas com o desejo de ouvir o espiritual. O desejo de ouvir o espiritual sempre levou pessoas a buscar o misticismo. Por exemplo, a prática da feitiçaria. Na Escritura você tem um rei, o primeiro rei de Israel, que no momento de desespero procura uma médium para tentar ouvir alguma coisa do além. No nosso país você tem católicos que frequentam sessões espíritas pelo anseio de ouvir algo espiritual. E até evangélicos muitas vezes procuram profetas e profetisas para ouvir alguma coisa além das Escrituras. A verdade é que todos experimentam o dilema do Deus invisível. Um terceiro exemplo é o desejo de sentir o espiritual, que levou a humanidade a buscar o emocionalismo nos cultos. Eu já falei disso em outras meditações e na pregação da palavra quando estivemos presentes na igreja, sobre como às vezes nós avaliamos a devoção de alguém e o fervor de um culto pela emoção demonstrada. Tudo isso, esses exemplos que eu estou dando, revelam que o Deus invisível não é um dilema apenas para os incrédulos. Ele é um dilema para os evangélicos também. É verdade que alguém poderia dizer assim, pastor, mas evangélicos de má formação teológica, né? Mas eu creio que ele é um dilema até para nós cristãos sérios, que talvez sejamos mais sadios na teologia. Presta atenção em como isso é problemático para nós também. Veja como até o crente que se diz bíblico, não é? Zeloso pelas Escrituras, corre o risco de esquecer de Deus em determinados momentos. Em tempos de decisões, nós às vezes tomamos decisões sem consultar a Deus. Em momentos de ira, de cobiça, de imoralidade, nós nos esquecemos da presença de Deus conosco. Percebe como todos nós sofremos o desafio de andar por fé e não por vista? Como seria bom se nós fôssemos mais constantes na consciência da presença de Deus, não é verdade? Quantos pensamentos maus seriam combatidos? Quantos atos imorais seriam sufocados já no desejo? Quantos crimes deixariam de ser cometidos? Quanta pureza e piedade fariam parte das conversas? Infelizmente, até nós cristãos somos pegos andando por vista, agindo apenas em conformidade com aquilo que vemos. Nisto, nós sofremos o dilema do Deus invisível. Mas eu não estou aqui só para falar do problema. Eu estou aqui para falar da solução que o Senhor Deus providenciou no seu Filho Jesus Cristo. Ele é a solução, ele é chamado na Epístola de Paulo aos Colossenses a imagem do Deus invisível. João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do Pai, não é? Glória de unigênito do Pai. A Escritura revela, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que o Filho de Deus sempre foi a solução para que Deus não ficasse distante de nós. Veja no Antigo Testamento como as revelações visíveis do Deus invisível estão ligadas a Cristo Jesus, ao Filho que depois se encarnou. Josué viu o príncipe do exército do Senhor antes de entrar em Jericó e foi vitorioso. Os pais de Sansão viram o anjo do Senhor anunciar-lhes o nascimento do seu filho, que libertaria Israel dos filisteus. Isaías teve a visão do Senhor dos exércitos, quando o rei Uzias tinha morrido. E o Novo Testamento é explícito em dizer que essa passagem de Isaías foi uma visão do Filho. Está lá em João capítulo 12, versículo 41. Então, nós temos razão para pensar que as demais ocorrências também tiveram contato, os demais fiéis também tiveram contato com o Filho. Isto é, o Filho sempre foi o Verbo, aquele que comunica a Deus e se mostrou aos homens de maneiras diferentes, de formas diferentes. Por isso que muitos estudiosos têm interpretado as ocorrências da palavra anjo do Senhor como sendo aparições da segunda pessoa da Trindade, isto é, o Filho, antes de ter se encarnado. Então aí a gente pode até se perguntar assim, então como é que João pode dizer que ninguém jamais viu a Deus? Não é verdade que tiveram manifestações no Antigo Testamento em que as pessoas tiveram contato com uma forma de Deus? Eu creio que a explicação mais plausível e coerente é que os fiéis do Antigo Testamento viram apenas uma manifestação de Deus. Eles nunca viram o Deus na sua essência. Deus é espírito. Por isso que Deus sempre teve que tomar forma. E em Cristo Jesus,
ele atingiu a forma mais expressiva e completa. Mas veja como no Antigo Testamento ainda, essas aparições do Deus invisível, elas visavam encorajar, visavam de certa maneira resolver o dilema do Deus invisível. Por exemplo, olha só, na história em que Josué viu o príncipe do exército do Senhor, a gente aprende a descansar na presença protetora e vitoriosa do nosso Deus. É isso que foi para ele. A visão daquele príncipe, e era uma visão do próprio Deus, foi tremendamente encorajadora para quem ia começar a conquista da terra. Na história em que os pais de Sansão viram o anjo do Senhor, nós aprendemos a esperar a provisão divina de livramento. No período dos juízes, várias vezes o povo foi conquistado por outros, mas Deus lhes trazia livramento. E dessa vez, o próprio Deus falou com eles e lhes prometeu um filho que seria libertador. Na história em que Isaías vê o Senhor dos Exércitos, nós aprendemos a confiar no soberano controle do nosso Deus. Veja como o tempo todo Deus está solucionando para o seu povo o dilema do Deus invisível. E no Novo Testamento, isso é ainda mais espetacular. Porque a partir da encarnação do Verbo, nós temos o Deus invisível mais visível do que nunca. E ele mostra então as qualidades de Deus. Por exemplo, veja como é que Jesus Cristo era semelhante em poder. Ele ressuscita Lázaro, mostrando o mesmo poder que Deus tem de trazer o pó à vida. Ele andou por sobre o mar e fez acalmar a tempestade para mostrar o mesmo poder sobre a natureza do Deus que abre o mar vermelho. O Jesus que multiplicou os pães para alimentar a multidão é a imagem do Deus que fez cair pão do céu para alimentar a multidão no deserto. Você percebe a semelhança de poder? A semelhança com o próprio Deus? Mas nós vemos também semelhança quanto à sua santidade, o seu caráter. Por exemplo, o Jesus irado com a profanação do templo é a imagem do Deus irado contra Nadab e Abiú, contra Uzá e outros exemplos de adoração corrompida. A sua santidade era idêntica à santidade do seu Pai. A gente vê também a semelhança quanto ao desejo de salvar. Jesus, que veio buscar e salvar o perdido, tinha o mesmo interesse que o Deus do Antigo Testamento demonstrou quando prometeu salvação através de vários profetas, né? Oséias, Joel, Amós, Miqueias, todos eles revelando o anseio de Deus de salvar o homem. Então, resumindo, no Novo Testamento, Jesus tornou visíveis os atributos do Deus invisível. E a gente pode crer que no porvir nós teremos o privilégio de vermos, ouvirmos e tocarmos o Deus encarnado. Cristo continua e sempre será homem com um corpo glorificado. É por isso que no novo céu e na nova terra, está lá em Apocalipse 21, é dito que o Cordeiro será a lâmpada e Deus é a luz. O que isso significa é que Jesus é o filtro pelo qual nós veremos a luz fulgurante do nosso Deus. Isto é, para sempre e sempre, Jesus Cristo tornará o Deus invisível visível para nós. Ele resolverá de uma vez por todas o dilema do Deus invisível. E o maior anseio de experimentar esse Deus através dos nossos sentidos, nós teremos em Cristo Jesus. Então, você percebe como é singular a Cristo como a expressão maior dessa aparição de Deus? Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Adão foi chamado de imagem de Deus. O primeiro casal foi chamado de imagem de Deus e todos nós, seres humanos, somos chamados de imagem de Deus. Acontece que nós não refletimos e não representamos a Deus adequadamente. A história da queda mostrou isso. Adão e Eva deveriam ter espelhado o caráter e o domínio do Criador no mundo, mas eles não o fizeram. E porque eles não o fizeram, ficou um vácuo. Adão deixou de refletir a Deus como convinha. Era necessário que o Filho se fizesse homem para que Deus tivesse reflexo perfeito da sua glória. Mas eu preciso dizer algo mais. Jesus Cristo não só refletiu a Deus perfeitamente porque era o homem perfeito, ele refletiu a Deus perfeitamente porque ele era o homem Deus. Nesse sentido, Jesus Cristo é singular.
Ele é a imagem de maneira singular. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. Isto é, ele reflete Deus perfeitamente porque ele é o próprio Deus. Em Colossenses, inclusive, ele diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então Cristo reflete a Deus de forma perfeita e plena porque ele é o Deus homem. Percebe como a imagem aponta para a ideia de revelação? Jesus Cristo é o ápice da revelação. Hebreus mesmo começa a epístola dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por intermédio do Filho. A ideia é que no passado Deus se comunicou, Deus não ficou distante do homem, mas não houve revelação mais plena do que a imagem singular em Jesus Cristo. A imagem singular no sentido de ser o ápice, de ser única em Cristo Jesus. Ele é o principal ícone de Deus. A razão de eu usar essa palavra é porque a palavra imagem em português é a tradução da palavra grega eikon, de onde a gente tira a palavra portuguesa ícone. Ícone significa imagem. E ao longo da revelação de Deus, Deus trouxe muitos ícones. O tabernáculo foi um ícone da presença de Deus no meio do seu povo, não é? A natureza é ícone de Deus no sentido de revelar o seu poder e os seus outros atributos, mas não há nada comparável ao Deus que é imagem do Deus invisível, que é o próprio Cristo. Ele é incomparável. Eu quero que você saiba por que Paulo falou dessas coisas nessa carta. Havia um falso ensino que rondava a igreja de Colossos. E esse falso ensino ensinava, dentre outras coisas, que esse Deus é impessoal, inatingível, que não se relacionava com o mundo material e que não se pode ter contato com ele. Não havia lugar para a revelação vinda de Deus nessa heresia. E também alguns propunham as chamadas religiões de mistério, propunham algumas cerimônias macabras para você ter contato com o divino. Para todos esses movimentos religiosos, Deus era quase inacessível. Paulo então está combatendo os falsos mestres, dizendo nada disso. Cristo Jesus tornou o Deus inacessível totalmente acessível. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu quero então concluir dizendo a você que eu e você não precisamos mais nos apegar ao desejo por experimentar Deus através dos nossos sentidos. Nós temos uma palavra de quem viu a Deus e uma promessa de que um dia nós veremos a Deus. Enquanto nós não vemos a Deus, nós aguardamos essa promessa como quem vive por fé, não por vista. Creia que Cristo Jesus veio satisfazer o nosso anseio de uma vez por todas. E descanse, enquanto esse mundo está mau e caótico, descanse na realidade de que Deus não se fez distante. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João diz, e vimos a sua glória. E ele promete que um dia nós seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos como ele é. Que isso seja motivo do descanso para você. É verdade que Jesus Cristo não se mostra visível a nós hoje, não é? Não é curioso que a Bíblia não dá uma descrição, um retrato falado de Jesus no tempo em que ele andou entre os homens? Deus não quis isso. Deus não quis isso. Mas ele deixou uma espécie de fotografia em descrição lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. Uma fotografia simbólica, é verdade, mas que mostra um Cristo glorioso. Por quê? Porque ele é a imagem de um Deus glorioso. E ele quer que você saiba que tudo está debaixo do controle dele, que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que um dia ele satisfará o anseio de cada coração abatido. Então, eu desafio você, neste dia, a andar por fé, não por vista, e a louvar o Senhor por aquele que torna Deus visível e tornará Deus visível de maneira plena no porvir. Que Deus abençoe você e te dê a graça de andar descansando naquele que satisfaz e resolve o dilema do Deus invisível.